Bom dia, senhoras e senhores, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim INSS. Hoje, dia 3 de janeiro, se prepara que nessa sexta-feira tem muitas novidades chegando aqui para vocês e eu estou muito feliz de poder compartilhar cada uma delas. Antes eu queria só convidar rapidinho quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever, lembrando que o Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social da internet. Todos os dias eu trago boletim informativo aqui para vocês, mantendo vocês atualizados sobre os seus direitos. Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Bem-vinda, bem-vindo. Que honra é ter você aqui junto com a gente. Muito obrigada a todos pelo carinho, audiência e companhia. Comenta aí de qual cidade, estado você fala, de onde você é, quem é que está aí do outro lado junto com a gente, para eu poder trazer aí para vocês as informações, né? Antes, eu também queria falar que vamos falar hoje a respeito do 13º salário, vamos falar aqui também dos pagamentos liberados, serão 5 notícias no total aqui para vocês. Já vão se preparando aí que tem muita novidade chegando. E essas novidades, gente, trarão aqui uma série de pontos importantes para vocês, que é importante vocês conhecerem. Eu vou trazer cada uma delas aqui para vocês, mas é importante assistir até o finalzinho, tá? Antes também, eu queria aproveitar para reforçar aí que você é aposentado que não segue as nossas páginas no Facebook, siga. Lá no Face a gente tem um grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos, então eu espero por você lá também, tudo bem? Vamos lá para as informações então, que são bastante novidade hoje aqui. Também aproveito para trazer a nossa charada do dia. Quem enviou a charada hoje foi a Maria Conceição. Maria Conceição, tudo bem com você, meu amor? Espero que sim. Obrigada pelo carinho, audiência e companhia. Maria Conceição é inscrita aqui do canal Alô INSS. Ela sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, charada é qualidade de vida e já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo mal de doenças mentais como o próprio Alzheimer. Por isso participe por você, faça aí pela sua saúde, faça como a Maria Conceição, né? Deixe sua charada aí também, quem sabe amanhã é a sua charada sendo selecionada aqui no canal. Então vamos ver se a gente acerta o que a vaca foi fazer, o que a vaca foi ver na beira do rio. O que a vaca foi ver na beira do rio. Será que você sabe? Enquanto você tenta aí acertar, eu vou trazendo as notícias aqui para vocês e quero falar a respeito do empréstimo consignado também. Você aí que tem interesse em contratar empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você. É um serviço online, seguro, de graça. Então, quem quiser ajuda do Alô INSS para ter o crédito em segurança, é só chamar. Nossa equipe está aqui de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, pronta para te ajudar. E reforço que é um serviço gratuito do canal. Você não tem que pagar, repassar valor nenhum para ninguém, não existe pegadinha, pode ficar tranquilo. E a nossa equipe estará aqui para te proteger, inclusive contra golpe, né? Pois quando você intermedia com a ajuda do Alô INSS, está garantido aí que não é um golpista, que é a nossa equipe que está intermediando, para evitar que você tenha venda casada, né, no contrato, para evitar que você caia em armadilha, que tem que pagar acima do permitido em lei. Então fica atentos aí. Precisou, chamou, a gente está aqui para te ajudar e hoje estamos atendendo normalmente. Agora que o recado foi dado, eu vou trazer aqui as notícias para vocês, as informações. Eu quero aproveitar e começar a falar da lei do superendividamento, pois virou o ano, mas as dívidas continuam. E muita gente não conhece os benefícios da lei do superendividamento. Essa lei, na verdade, ela foi criada e sancionada durante a gestão do governo anterior, que foi o governo do Bolsonaro, e foi pouco comentado, né, gente? Mas é uma lei muito benéfica que pode ajudar muitos de vocês aí com o endividamento que vocês se encontram. Essa lei do superendividamento diz o seguinte, né? Ela permite que vocês acionem todos os credores de uma única só vez, em um único dia, numa sala de audiência, onde você não precisa entrar necessariamente com uma ação judicial. É uma ação extrajudicial. É antes de uma ação judicial, você tenta negociar ali com um órgão de defesa do consumidor a situação atual. Então, aqui, quem é o órgão que pode ajudar você com essa lei? É o PROCON. Você pode acionar o PROCON, você pode acionar a DPU,
você pode acionar o TRF, que é o Tribunal Regional Federal aí da sua região, você pode acionar a justiça, né, através de um advogado, mas o próprio PROCON já pode te auxiliar intermediando o seu processo de endividamento junto aos credores. E o que acontece? Existe um projeto de lei que está no Congresso e que esse ano pode vir a trazer mudança dentro dessa lei, gente, porque assim, a lei é publicada, depois eles vão trazendo correções através do Congresso com projetos de lei para complementar a lei existente, né? É o que está acontecendo no caso da lei do superendividamento. Essa lei já existe, quem quiser já pode acionar, tem muita gente que conseguiu se beneficiar dela, então você também talvez consiga. Mas existem algumas mudanças e melhorias que estão sendo propostas pelo Congresso que vêm para ajudar vocês em relação a ela, né? E uma das melhorias é a respeito desse projeto de lei aqui que eu vou citar para vocês, que é o projeto de lei 3156 de 2021. Então, olha o que diz o texto desse projeto aqui, para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo, né? Ele fala o seguinte: a menos que haja recurso para análise do plenário da Câmara dos Deputados, o projeto de lei 3156 de 2021 para combate ao superendividamento no Brasil começará a tramitar em breve no Senado. Ele complementa a lei 14.871 de 2021, que é a lei sancionada durante a gestão do governo anterior do Jair Bolsonaro. E ela pede aqui, gente, que facilita a quitação de dívidas dos inadimplentes. Então, a proposta aprovada, inclusive em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJ da Câmara, prevê a divulgação de informações sobre a concessão transparente e responsável de crédito e traz várias mudanças, várias melhorias dentro do processo aí bancário que visa ajudar os beneficiários, né? E aqui dentro desse projeto, segundo o relator da proposta na CCJ, que foi o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, mais de 71 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, isso em 2023, hein? Em 2023. Então, é muita gente inadimplente no nosso país. E segundo ele, o projeto torna permanente as ações de prevenção e combate ao superendividamento do consumidor brasileiro e prevê que os órgãos de defesa do consumidor realizem cursos de educação financeira. O texto apresentado pelo deputado José Nelto, do União Goiás, prevê que essas atividades sejam mais intensas durante a Semana do Dia Mundial do Consumidor, que é comemorada no dia 15 de março de cada ano. O parlamentar, ele argumenta que o superendividamento leva à exclusão social dos consumidores e das famílias e ele alega que os inadimplentes do Brasil correspondem a mais de 57% da população adulta. A importância, né, segundo ele aqui, de um tratamento, gente, a respeito desse assunto mais concreto, a um problema que atinge inúmeras famílias brasileiras, ganhou contornos dramáticos diante dos efeitos econômicos adversos trazidos pela pandemia da Covid-19. Inúmeras pessoas viram-se subitamente privadas dos seus trabalhos, perderam o emprego ou experimentaram perdas consideráveis de renda, comprometendo a capacidade de honrar seus compromissos financeiros, explicou o deputado goiano. E os governos poderão firmar convênios com ministérios públicos, defensorias públicas e tribunais de justiça para racionalizar, olha que interessante, né? Os custos de sanar endividamentos e apresentar propostas de planos de pagamento e de renegociação de dívidas. De acordo com a legislação atual, o superendividamento ocorre quando o consumidor de boa-fé assume que não consegue pagar todas as dívidas que contraiu, a não ser que prejudique a própria sobrevivência. Os fornecedores são obrigados a informar corretamente o consumidor sobre os custos, taxas, encargos e tudo que puder elevar o preço final do produto ou serviço e não podem assediar ou pressionar o consumidor a fechar a compra, devendo informar previamente sobre o custo efetivo total do crédito, a taxa efetiva mensal de juros e também o total de encargos e o número de prestações. Então, essa proposta aqui do superendividamento, ela foi sancionada ainda durante o ano de 2021, que permite que você acione o PROCON
O PROCON vai fazer esse processo de Tribunal de Justiça, fazendo uma intermediação junto a todos os seus credores em um único dia. Então ele vai fazer um levantamento, quem são os seus credores, levantando quem são os seus credores, o que o PROCON vai fazer? Vai marcar um dia de uma audiência, numa sala de audiência, para que todos os credores se reúnam nesse mesmo dia e se reunindo nesse mesmo dia, que todos os credores aí apresentem, né, um plano de pagamento ou aceitem um plano de negociação que vai ser proposto pelo órgão. É assim que funciona, gente, é bem interessante. Então, você paga um único boleto para pagar todas as dívidas negociadas. Durante o processo de negociação, eles não podem ficar te cobrando, não podem colocar seu nome no SPC Serasa, né? Não podem entrar com ação judicial cobrando a dívida, porque você já está em um processo de negociação da lei do superendividamento. A lei também ajuda, né, a garantir o mínimo aí existencial para você sobreviver do seu salário, porque às vezes a pessoa compromete 100% do salário com dívidas, não sobra nada. Então ele pega o garantido mínimo por lei, que é o de R$ 600, e faz que dentro do plano, pelo menos esses R$ 600 seja garantido, que sobre para você todo mês. Então é um plano muito legal. É algo que vem ajudando muitas famílias. Ainda é possível, dentro dessa lei do superendividamento, você negociar com o banco a suspensão do desconto das parcelas do consignado por um certo período. Então, tudo é possível. Então, a lei do superendividamento, ela vem para evitar um desgaste na justiça, ela vem para trazer um equilíbrio aí para a pessoa que está super endividada, né? E vem trazendo aí uma série de boas ações também, no caso aqui de cursos, para você não voltar a ficar endividado, né? No excesso. Então, assim, tem uns cursos muito legais que são aí também fornecidos pelo órgão de defesa ao consumidor para te ajudar. Então, é gratuito, você não tem que pagar nada. Quem tiver interesse, gente, acione o PROCON da sua cidade, tente acessar a lei do superendividamento por ele, porque pode te ajudar e muito, tudo bem? Agora que o recado foi dado, eu vou trazer uma outra informação para vocês. Vamos falar aqui a respeito, gente, de mais um assunto que é a respeito de ações do BPC Loas. Vamos falar um pouquinho aí, 1 milhão de ações sobre benefício aguardam julgamento a respeito do benefício de prestação continuada. Muita gente passou a conhecer o que era o BPC por causa do pente fino do INSS. Muita gente nem sabia o que era BPC, não é mesmo? Comenta aí quem sabia, quem não sabia o que era o BPC. Aqui no canal, quem acompanha a gente diariamente sabe, porque eu sempre falo, ele é um dos principais benefícios pagos aí também pela Previdência, por mais que ele não seja um benefício previdenciário. A Previdência Social é o órgão que faz o pagamento e o governo já diz que pretende tirar esse vínculo, né, com a Previdência, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem cuida desse benefício é o Ministério da Cidadania, é o mesmo ministério que cuida do Bolsa Família, pois o BPC, ele é um benefício assistencial, gente. Ele não exige contribuição previdenciária, ele é um benefício de ajuda assistencial para ajudar pessoas idosas com 65 anos ou mais e também pessoas com deficiência de qualquer idade, desde que comprovem vulnerabilidade social, com renda mensal per capita familiar de até 1/4 do salário mínimo, né? E esse benefício, ele ajuda atualmente quase 7 milhões de pessoas. É muita gente que recebe BPC Loas no Brasil. E o governo passou aí por um pente fino importante com esse benefício, que gerou uma grande repercussão nacional por ser um benefício para pessoas em situação de vulnerabilidade, e o brasileiro vendo o quanto que o governo gasta com luxo, ostenta, tirar da pessoa com deficiência não pegou bem, tanto que o Lula trouxe veto dentro do projeto que foi aprovado, né, pela Câmara e Senado no final do ano, antes do recesso, em relação ao assunto. Um projeto que foi o próprio governo que apresentou, ele mesmo vetou alguns trechos do que ele apresentou por causa da repercussão negativa. Olha como é importante falar sobre o assunto, porque isso daqui faz o governo mudar a atitude. O próprio governo que apresentou o trecho para limitar o BPC às famílias teve que vetar por causa da má repercussão. Então, gente, repercutir um assunto pode fazer mudança significativa na vida dos brasileiros por parte de aprovação no Congresso.
E aqui mostra o quê? Né? Que o alvo do corte de gastos do governo Lula, o BPC, ele tem mais de 963,3 mil processos na justiça à espera de julgamento em diferentes tribunais e mostram dados do DataJude compilados pela coluna. A maioria deles remete a pessoas com deficiência que, quando vai entrar com pedido no INSS, é negado e a pessoa acredita ter direito, então entra com a ação e consegue o benefício. Então, eles disseram que 109 mil são voltados a idosos e 854 mil voltados a pessoa com deficiência. A imensa maioria das ações recai sobre os tribunais regionais federais, que é o TRF1, que abrange aí Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. E tem 405 mil casos sobre o BPC, equivalente a 42%. Já o TRF da região 5, que atua em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe, aparece em segundo lugar com 298 mil processos, ou seja, 31% do total. E a terceira posição é o TRF3, que compreende São Paulo e Mato Grosso do Sul e soma com mais de 95 mil processos. Então, não é possível afirmar que os 963 mil casos se refiram à mesma quantidade de pessoas. Isso ocorre porque há a possibilidade de haver ações coletivas. E o painel aponta que ações sobre o BPC levam em média quase um ano até o primeiro julgamento. O Tribunal de Justiça da Bahia, por sua vez, é a corte que mais leva tempo para decidir. 4 anos, 2 meses e 5 dias, ou seja, é uma média de 1.525 dias. Em seguida, vem o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com 3 anos, 3 meses e 10 dias. O Tribunal de Justiça de Pernambuco, por sua vez, contabiliza 3 anos, 1 mês e 9 dias. Então, vocês viram que demora muito tempo quando entra com uma ação para solicitar o benefício na justiça. E é algo que tem que ser reduzido, porque a pessoa que está em vulnerabilidade precisa do BPC para ontem. A pessoa corre risco de vida se não receber o benefício, já que é um benefício assistencial para pessoas idosas com deficiência que estão sem renda, né? E um dos efeitos mais imediatos desses dados é o de potencializar esse cenário e automaticamente também o tempo de espera, porque a judicialização nada mais é do que a dificuldade de acessar o direito que deveria ser garantido através do INSS. O DataJude é a base de dados desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, reúne informações de processos em tribunais brasileiros de janeiro de 2020 até outubro de 2024 e no caso em questão, a coluna filtrou aqui os benefícios assistenciais voltados exclusivamente aos dois públicos. E o número de processos sobre o benefício para pessoas com deficiência bateu recorde esse ano, ainda que os dados sejam parciais até outubro, considerando números desde 2020, o montante subiu 25,1% em relação ao ano passado. São 854 mil em 2024, ante 682 mil em 2023. E o aumento é puxado, sobretudo, pelo crescimento de casos de transtorno do espectro autista devido ao maior acesso ao diagnóstico. Já o de idosos caiu 39,5% e nesse ano a soma alcançou 49,7 mil ações até outubro em comparação às 82,1 mil de 2023. O BPC, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS, paga um salário mínimo mensal a idosos a partir de 65 anos e a pessoas com deficiência de baixa renda. Nesse último caso, devem existir impedimentos que as impossibilitem de participar efetivamente da sociedade, segundo a definição do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Então, o alto número de benefícios concedidos nos últimos anos tem pressionado aí o governo, gente, em relação às contas públicas. No atual cenário de corte de gastos, o BPC entrou na mira da economia do governo federal, o que deve vir a impactar a concessão de novos benefícios, né? Segundo o professor aqui de economia da UNB, Carlos Eduardo Ramos. E para obter o benefício atualmente, é necessária a renda por pessoa da família ser igual ou menor a 25% do salário mínimo, tem que ter inscrição ativa e atualizada no cadastro único, além de um dos critérios de ser uma pessoa com deficiência ou uma pessoa de idade de 65 anos ou mais, tá? Então, o que aconteceu, né? O Lula sancionou com 2 vetos o projeto de lei do pacote fiscal sobre o BPC,
O presidente vetou o artigo que previa a necessidade de atestar grau moderado ou grave para a concessão do benefício nos termos das regras e anulou o fim de mecanismo do Bolsa Família sobre reentrada de beneficiários. O governo federal publicou na sexta-feira, dia 28 de dezembro, em edição extra no Diário Oficial da União, a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei de pacote fiscal sobre benefícios de prestação continuada, com 2 vetos. O presidente vetou o artigo que previa a necessidade de se atestar deficiência de grau moderado ou grave para concessão do benefício nos termos das regras. A proposição legislativa contraria o interesse público, uma vez que poderia trazer insegurança jurídica em relação à concessão de benefícios, diz o governo no Diário Oficial, ao justificar o veto. O outro veto anula o fim de um mecanismo do Bolsa Família sobre reentrada de beneficiários. A proposição legislativa também contraria o interesse público, uma vez que poderia suscitar insegurança jurídica em relação às regras de elegibilidade para reingressar no programa Bolsa Família, afirma o governo na justificativa do veto. Então, vocês viram que o governo teve medo, o corte de gastos, né? O Lula sancionou as regras mais rígidas para conceder o BPC, mas vetou trechos que ele mesmo colocou. Então, o Lula mantém o BPC em caso de deficiência leve após a pressão das pessoas com deficiência, gente. Então, vocês viram aí como é importante, né? Ele mesmo foi o autor do texto no Congresso. E nas redes, influenciadores subiram rampas também. Teve um influenciador deficiente que subiu rampa com o petista na posse e pediu veto. E o Lula manteve o BPC para os casos de deficiência leve. Então, o projeto de lei 4614 de 2024, com os critérios de exclusão do benefício, estabelecia a comprovação de deficiência moderada ou grave para a concessão do benefício. Isso foi vetado pelo petista, muita gente ia ter o benefício excluído, né, esse mês de janeiro. O projeto de lei teve o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, como autor. A proposta foi sancionada na sexta-feira, dia 27 de dezembro, com 2 vetos. Um deles, como eu disse, a respeito da comprovação de grau de deficiência. Houve mobilização de senadores governistas e de influenciadores como Ivan Barão, que tem paralisia cerebral, para que o trecho do texto fosse vetado. E em 19 de dezembro, a Câmara havia aprovado novos critérios de elegibilidade para o benefício. O texto mudava a categoria de deficiência só para caso moderado ou grave, de forma genérica. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, prometeu a retirada no dia seguinte, 20 de dezembro. Esse texto foi construído exatamente para selar um acordo, não mando na minha vontade, preciso consultar, e já consultei o governo e me comprometo aqui com o veto. Lula vetou o trecho, argumentou que a medida contraria interesse público, né, uma vez que traz a insegurança jurídica em relação à concessão dos benefícios. E o influenciador Ivan, que subiu a rampa do Planalto com Lula durante a posse, havia se manifestado em seus perfis nas redes sociais para pedir ao governo que vetasse as mudanças nos critérios de acesso ao BPC. Ele afirmou que o benefício é importante para pessoas com deficiência e idosos. É inegável que a forma como o projeto foi apresentado pela equipe econômica era impossível de aceitarmos calados, mas com bastante articulação política, diálogo e sensibilidade conseguimos avançar sem retroceder. Agora a palavra de ordem é veta Lula, afirmou o Barão. Então, gente, outras críticas vieram, né, referente ao governo Lula. Muitos chamaram de desnecessário a questão, a declaração do presidente considerado capacitista. Então o Lula sempre declara, né, alguma coisa que tira o direito aí do beneficiário mais pobre, e isso gera um problema muito grande. Então o Lula enviou um projeto de uma forma totalmente sensacionalista e de uma forma totalmente prejudicial aos beneficiários, mas ele mesmo teve que voltar atrás e vetar, tudo bem? Agora, gente, vamos falar da charge do salário mínimo. Abre devagar, senão evapora. Olha só o homem falando do olerite, né? A inflação realmente está evaporando o nosso salário. E eu quero saber aí de vocês, o que vocês acham em relação a isso. O que vocês acham do novo salário mínimo, né? Que entrou em vigor agora dia 1º de janeiro, hein, gente? Vão comentando aí. A gente percebe que o salário mínimo foi abaixo, né, do que seria sem a nova regra criada no pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. O valor que foi estabelecido por meio de um decreto presidencial e publicado nesses dias, né, considerou aí um salário mínimo com pouca coisa acima da inflação, e o valor foi corrigido dentro do arcabouço fiscal com a finalidade de conter gastos públicos.
E acontece que a regra de valorização criada, real, né, do salário mínimo criada no início do governo Lula 3, considera a inflação de 12 meses medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor e também a variação do Produto Interno Bruto, que é o PIB, de 2 anos antes. Com o INPC a 4,84, o PIB a 3,2, o salário mínimo seria R$ 1.529 em 2025. Mas o pacote fiscal do Ministério da Fazenda propôs limitar o avanço do arcabouço fiscal com variação máxima de 2,5%, e por isso o salário mínimo 2025 ficou bem menor. Agora comentem aí o que vocês acharam dessa decisão aí do governo. Enquanto vocês comentam, eu quero falar um pouquinho dos pagamentos liberados, né? Hoje, gente, nessa sexta-feira, dia 3 de janeiro, quem recebe um salário mínimo NIS Final 7 está com pagamento de dezembro na conta. Esse salário não está reajustado, tá? Na segunda-feira, dia 6, retoma com NIS Final 8, e vai até dia 7, NIS Final 9, e quarta-feira, dia 8, NIS Final 0. Já quem ganha acima de um salário mínimo, começou ontem a ser liberados os pagamentos para o NIS Final 1 e 6, hoje é a vez do NIS Final 2 e 7, segunda-feira NIS Final 3 e 8, terça-feira NIS Final 4 e 9, e quarta-feira, dia 8, NIS Final 5 e 0, concluindo o calendário de pagamento do pagamento de dezembro, da folha de dezembro de 2024, sendo concluído agora até semana que vem. E vamos falar a respeito de quem quer sair das dívidas. Eu deixei o link aí do Planner da Riqueza para vocês, o link do curso que ensina você a sair das dívidas, se equilibrar financeiramente, criado aqui pelo nosso canal, gente. É totalmente acessível, quem tiver interesse, o link tá aí, chama que a gente vai te auxiliar. E vamos falar agora do 13º salário, que o ano começou já com grande expectativa em relação à antecipação do 13º salário. E a gente fala que o governo precisa priorizar a antecipação do 13º salário esse ano, especialmente diante das desigualdades gritantes que marcam os gastos públicos, né? Milhões de aposentados e pensionistas dependem desse valor nesse início de ano para reequilibrar suas contas básicas, como alimentação, remédios, enfrentar o constante aumento do custo de vida. Enquanto isso, os chamados penduricalhos do STF, que incluem auxílios moradia, creche, diárias exorbitantes, ultrapassam qualquer conceito de razoabilidade, beneficiando poucos em detrimento da maioria da população. A situação revela um cenário de injustiça em que os mais necessitados são deixados de lado, enquanto os privilégios para as elites se acumulam sem limites. Além dos benefícios do judiciário, a aposentadoria generosa dos militares, que segue isenta de contribuição previdenciária pesada e garante valores muito superiores às médias do INSS. Políticos, por sua vez, continuam a desfrutar de regalias inimagináveis, como carros oficiais, assessores, verbas de gabinete, auxílio paletó. Tais disparidades evidenciam uma injustiça sistêmica na qual a classe trabalhadora, que contribuiu durante décadas para o sistema previdenciário, recebe um benefício mínimo e vê sua renda ser diluída pela inflação. Enquanto isso, quem ocupa cargos de prestígio desfruta de direitos que extrapolam qualquer lógica de igualdade social e respeito ao dinheiro público. Diante dessa realidade, é urgente reforçar a luta pela antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS em 2025. Trata-se de um ato necessário e justo para garantir dignidade a milhões de brasileiros que sustentaram o país com seu trabalho ao longo da vida, e não é aceitável que os mais vulneráveis tenham que esperar enquanto privilégios se perpetuam sem qualquer contenção. O governo deve agir em favor da justiça social e assegurar que os recursos cheguem a quem realmente precisa, corrigindo minimamente essa profunda desigualdade no sistema de direitos do país. Agora, a gente vai acompanhar, ainda não foi anunciado, né? Mas eu acredito que começará uma pressão grande em cima do governo, com alta de inflação, tudo acontecendo, para que o 13º salário possa sim vir a ser pago para vocês a qualquer momento. Agora, gente, eu quero falar aí a respeito... Outra questão que começa a criar força no movimento sociais é as mudanças no salário mínimo, que também passa a preocupar muita gente. O salário mínimo é mínimo, né? E quando nós sabemos que 80% dos aposentados dependem do salário mínimo. E tem toda uma repercussão, porque essa política eu ajudei a construir. Eu viajei praticamente todos os estados, inflação mais PIB. E agora fica inflação, mas no máximo 2,5. E se for negativo o PIB, fica 0,6. Ora, a diferença, será que é tão profunda assim? É isso que vai responder o interesse do mercado? Claro que não,
Porque o mercado, ele é sagaz, é avarento, ele puder tirar tudo. Por isso que não dá para nós não ver como é que vai ficar essa questão do salário mínimo. Senador Messias, me permita ainda que eu, ao concluir, eu estou impressionado, e vou comentar aqui rapidamente. Por incrível que pareça, alguns setores do parlamento estão naquela teoria de criar dificuldade para gerar facilidade. Porque eu não vejo eles criticar o pacote nenhuma vez. Eu digo, quem está pagando o pacote é nós, não é o mercado. E eles não demonstram que são contra o pacote. Mas me preocupa que a questão das emendas parlamentares. Eu estou aqui há quase 40 anos. Esse assunto de emenda era tratado muito discretamente dentro do Congresso, né? Agora é de maneira aberta. Olha, se não melhorar as emendas para liberar com mais facilidade, não com tanta exigência, nós não vamos facilitar para votar o pacote. Isso me preocupa, que eu aqui fiz algumas considerações sobre a base do governo que me preocupam no pacote. Mas, em vez de discutir o pacote, vamos discutir se eu tenho mais emendas ou menos emenda. Não dá para entender e não dá para aceitar. Que tem que haver uma regulamentação, tem que haver. Mas agora dizer, só vamos viabilizar a votação dessa proposta ou outra, com o debate que será necessário, se realmente atenderem à liberação de emendas, e aí eu nem vou falar em quantia, porque toda e qualquer quantia aqui é chute, né? Ninguém tem certo o que será ou não liberado. Mas eu acho que muito antes que pensar em apontar caminhos de liberação de emendas, tem que ser aprovado, que seja melhor para o povo brasileiro. O pacote está aí, eu fiz algumas considerações, vamos debater, vamos dialogar, vamos discutir e aprovar o que seja melhor para o povo. E não fazer que seja uma troca de moeda de acordo com que as emendas forem liberadas. Outra questão que começa a criar... Bom, pessoal, vocês viram aí, né? Então, Paulo Paim colocou o que muito brasileiro gostaria de falar. No Congresso é assim, deu emenda para o político, ele aprova qualquer coisa. Até se fosse tirar o salário, ele tiraria do povo para poder ter as emendas deles aprovadas. Mas aonde fica o real interesse público de fato, né? Então, é algo que a gente tem que refletir com esse pronunciamento do Paim no final de dezembro, quando for aprovar a limitação do mínimo. É isso que vai fazer mudança no Brasil? Tirar do mínimo, que o mínimo já é mínimo? Não é. Mas mesmo assim eles aprovaram a limitação, porque não estão pensando no povo. Então fica a reflexão aí, principalmente quem você votou. E 2026 tem eleições, vamos abrir os nossos olhos, né? E a charada do dia, o que é? O que a vaca foi ver na beira do rio? Resposta, foi ver o peixe-boi. Um beijo para você, Maria Conceição. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Obrigada pelo carinho, um beijo, se cuida e até o próximo vídeo.